turma do segundo ano. Vamos começar as nossas atividades hoje, nossa atividade de matemática. Nós estamos falando sobre medidas de capacidade. E o que é medida de capacidade? Todas as vezes que a gente estiver falando sobre medida de capacidade, nós estamos falando sobre líquidos. Então, as medidas de capacidade, elas são grandezas utilizadas para estimar ou determinar uma quantidade que está inserida em um reservatório ou recipiente. Geralmente, o litro é utilizado como referência ao se falar em líquidos. Mas a gente pode observar na nossa casa caixa d'água, nós temos os produtos de limpeza, nós temos água na geladeira e no garrafão. Várias outras coisas que tem em casa são líquidas, então tem medida de capacidade. Então, para a gente aprender um pouquinho mais, vamos prestar atenção agora nessa aula que vai começar. Olá, turminha! Na aula de matemática de hoje, vamos falar sobre medidas de capacidade. E sempre que a gente fala em medidas de capacidade, a primeira coisa que tem que vir na sua cabecinha é que se trata de líquidos. Isso mesmo, é a medida utilizada para verificar a quantidade de líquido que cabe num recipiente. Veja, aqui nós temos um recipiente e a quantidade de líquidos que cabe nele a gente define pela palavra litro, representada pela letrinha L, que é a medida padrão. Existe uma variedade enorme de produtos líquidos utilizados no nosso dia a dia, como perfumes, bebidas, água, remédios, produtos de limpeza, entre outros. Mas a capacidade de líquido que cabe dentro de um recipiente depende do seu tamanho. Vejamos aqui a medida padrão, que é 1 litro. Esse refrigerante Guaraná aqui, nesse recipiente, cabe 1 litro. Mas nesse recipiente aqui que é maior, cabem 2 litros. Nesse aqui que é maior e mais largo, vai caber 3 litros. E como chamamos quando no recipiente cabe menos de 1 litro? É aí que nós utilizamos a medida chamada de mililitro, representada pelas letrinhas M e L minúsculas. É importante saber que dentro de 1 litro cabem 1000 ml, ou seja, nesse recipiente aqui tem 1000 ml. Veja aqui a lata de Guaraná. Nessa latinha cabe 350 ml, ou seja, menos de 1 litro. Já nesse refrigerante aqui pequenininho, que é o menor recipiente de refrigerante, cabem 237 ml. Agora que você já aprendeu que litro, L e ml representam medidas de capacidade de líquidos, vamos descobrir quais são os produtos aqui, os alimentos, que são vendidos em litros e mililitros? E aí, você já descobriu quais são? Se a sua resposta foi leite, suco, azeite, que é óleo, água e refrigerante, você acertou, porque o queijo, o pão, a cenoura e os ovos, eles utilizam outra unidade de medida, que nós vamos estudar em outra aula. Agora que você já assistiu a aula, que você já aprendeu mais, você vai ter que ocupar aquele espaço na sua atividade, recortando e colando ou desenhando objetos que usamos para armazenar algo líquido. Observe em sua casa tudo que se usa para guardar água, suco, leite, refrigerante, entre outros. Tudo que for guardado líquido é a medida de capacidade. Se você ainda tiver os livros que eu dei o ano passado ou o livro que você não usa mais, aí você pode fazer o recorte e colar. Se não, você pode fazer os desenhos. Aguardo as fotos, tá?